Bom, quando eu comecei a trabalhar em rádio, nós tínhamos um um rádio que ele era captava notícia. Não existia não tinha, agência de notícias, a Rádio Cultura, não tinha reportagem na rua, tá? Não existia celular naturalmente, né. Então, qual era o trabalho quando eu comecei a trabalhar no departamento de notícias? Nós tínhamos um rádio que eu gravava o noticiário da Rádio Tupi de São Paulo, da Globo do Rio e da Guaíba de Porto Alegre. As melhores notícias eu degravava e fazia o noticiário. E a gente se baseava muito em informações de Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Diário Popular, que eram os jornais que circulavam na época. Tá? Então, era bem precário mesmo. Bom, quando eu fui para a redação de jornal, nós daí já tínhamos, nós começamos o jornal Indústria e Comércio, mais ou menos, nós éramos uma equipe de uns 20 jornalistas. Para um jornal econômico, já começou muito bem. E daí eu comecei sendo editora de economia, mas sempre eu fui repórter. Eu editava, mas fazia reportagem, tá? E daí o que nós tínhamos? Máquinas de escrever, tá? Eram aquelas máquinas que você datilografava. O processo era totalmente diferente, porque você datilografava, depois ia para um diagramador, ia para o editor titular, daí ia para o diagramador, né? Que ele ia diagramar, depois ele ia ser feito em offset, tá? E era tudo muito precário, as coisas, eram muito diferentes, né? Então, eu lembro que quando eu comecei no jornal Indústria e Comércio e a gente viajava para fazer coberturas, a gente passava telex a notícia. Quando chegou fax, na década de 80, vocês não acreditam a alegria que era, que você não precisava mais transcrever aquela fitinha do telex. Daí você já conseguia escrever na lauda e passava numa máquina e chegava do outro lado. Que felicidade! O jornal Indústria e Comércio, em 94, ele foi o primeiro jornal do Paraná a informatizar a redação. Daí começaram os computadores na redação. Mas eram aqueles computadores assim grandões com a tela de fundo preto e a letra verde, que não tinha no break e a luz oscilava muito. Cada vez que a luz oscilava e você não tinha salvo a matéria, perdia tudo. E aí todo mundo perdia. Quantas vezes? 8 horas da noite, fechando página, cadê a matéria? Sumiu. Sumia. Então, olha, gente, era bem difícil fazer jornal. Quando não existia Google, eu passei horas, tardes eu passava na Biblioteca Pública do Paraná, fazendo pesquisa para poder fazer matérias mais bem elaboradas, né? E pesquisando material sobre o assunto, porque a gente não tinha revistas antigas e jornais para poder pesquisar. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui me apaixonando pela economia. E daí peguei uma economia assim totalmente louca, que nós começávamos a trabalhar na redação, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, pegava as laudas eram folhas com 60 toques e 25 linhas, que depois se multiplicava para diagramar em paicas no jornal, sabe? E daí a gente jogava aquilo no lixo e começava a fazer uma nova matéria dentro de uma nova realidade. E assim foi. Eu passei 22 anos no jornal Indústria e Comércio e depois trabalhei mais 8 anos de Gazeta, ou seja, eu completei 30 anos de redação de jornal.